Fala galera, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem e aptos para a gente voltar ativo. E por enquanto, vocês vão tendo nosso apoio, nossa presença mesmo que virtual, né? Para que vocês não parem de estudar e se dedicar, porque o tempo não para, tá? Então, espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar com a genética básica hoje, trabalhando o mendelismo e os termos conceituais básicos desse assunto, tá? Então, nós vamos na nossa parte 1 agora, e na sequência depois a gente posta para vocês a parte 2 e por aí vai, tá bom? Então, fiquem bem, vamos lá. Então, na genética básica, né, você já sabe que o termo gene vem de Gênesis, né, que significa origem, né? Então, nós temos o princípio de tudo relacionado à vida começa na genética, né? Lembrando que a gente comentou com vocês antes da quarentena, em sala de aula, que a principal atividade de uma célula é a síntese proteica. E, através da proteína, a célula é capaz de exercer a função necessária. Só que, para fabricar a proteína, nós dependemos do código genético. Vamos lá. Então, conceitos básicos deste assunto. Então, gene, está aqui, ó. Quando você vê a palavra gene, refere-se ao fato de que você tem uma sequência codificada do DNA. Você está vendo aqui a exemplificação simples da cadeia do DNA, né, que nós já estudamos presencialmente. E essa cadeia do DNA, ela apresenta essa codificação, ou seja, a sequência das bases nitrogenadas que vocês já conhecem, adenina, timina, citosina e guanina, e essa sequência duplicada nas duas fitas, entre aspas, né, nas duas fitas de nucleotídeos, um trecho dessa fita representa o gene. O mínimo necessário para que o gene se torne funcional é a sequência de 3 bases nitrogenadas, né, na sequência. Por exemplo, A, T, G. Então, essa sequência mínima é o necessário para que a célula codifique uma função proteica específica. Tá? Do gene, desse trecho do DNA, que é o gene, né, nós fabricamos, mediante a abertura da cadeia, para gerar 2 fitas moldes, né, a cadeia do DNA se abre. No exemplo clássico, para dividir a célula, a enzima que abre a cadeia é a DNA polimerase, e para produzir uma função celular, nós temos que fazer a síntese proteica. Para isso, a gente tem que copiar um trecho do DNA, que aí seria o RNA. Nesse caso, o RNA vai se chamar RNA mensageiro. Então, RNA produzido mediante a ação da enzima RNA polimerase, que abre a cadeia do DNA, para que o RNA seja produzido. Esse RNA mensageiro vai conter a informação necessária para que a célula traduza isso em fabricação de proteína. A própria tradução do código genético chama-se síntese proteica. Então, quando tu converte um trecho do DNA na fabricação do RNA, converte em RNA mensageiro, tu vai chamar isso de transcrição genética. Quando tu faz a leitura e a tradução dessa sequência genética do RNA mensageiro, aí tu chama isso de síntese proteica. Tá legal? Muito bem. Então, não sei se passou 2 aqui, vamos ver. Passou 2. Então, nós temos aqui outro conceito fundamental, que são os genes alelos. Aqui uma ilustração bastante simplificada de cromossomos condensados. Esses cromossomos condensados, eles estão aos pares e por essa razão são chamados de cromossomos homólogos, porque são semelhantes entre si. Então, esses genes alelos são genes que estão em cromossomos localizados no, digamos assim, endereço deles na estrutura do cromossomo. Lembrando que cromossomo é fragmento da cromatina durante a divisão celular. Tá? A cromatina é o nosso código genético, é o DNA com histona, lembrando as aulas presenciais,
E quando a célula vai se dividir, vai organizar o processo da divisão celular, seja a mitose, seja a meiose, ela condensa e fragmenta a cromatina para que o processo seja organizado. A fragmentação e a condensação dessa cromatina passa a se chamar cromossomo. O gene, como ele é uma parte do DNA, e a cromatina, o cromossomo, são a representação molecular da estrutura do código genético, então a localização do gene, que aqui está marcado por área achurada, a localização do gene vai se chamar locus. Locus, L-O-C-U-S. Então, o locus do cromossomo é o endereço, digamos assim, do gene, a localização do gene fulano de tal no cromossomo. Tá? Então, os genes, a partir daí, são representados por letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, que acabam sendo diferenciais justamente porque o gene representado pela letra maiúscula, ele é chamado de gene dominante, e o gene representado pela letra minúscula, o gene recessivo. Tá? Então, nesse caso, a estrutura genética do indivíduo pode ser constituída de genes dominantes e genes recessivos. Tá? Mais tarde a gente vai discutir com mais detalhes a dominância e a recessividade. Ok? Muito bem. Então, cada gene vai determinar uma estrutura, uma metabolização corporal. Então, aqui nós citamos alguns exemplos: formato do queixo, formato dos olhos, cor dos pelos. Então, cada gene vai determinar a característica, né? Então, o gene que determina a característica do indivíduo é o genótipo, né? Quais os genes que ele possui. A característica determinada pelo gene é o fenótipo. Então, você passa a ter genótipo e fenótipo como termos muito utilizados no vestibular e no Enem. Tá? A partir daí, você sabe que você vai ter determinadas características, não só físicas, as características mentais, as características psicológicas, as suas habilidades, os seus defeitos, enfim, tudo aquilo que você é biopsicossocialmente está no teu código genético. Lembrando que o código genético sofre influência do meio externo, evidentemente. Né? Então, ele é o ponto de partida. O código genético é o ponto de partida. Mas ele pode sofrer influências à medida que o tempo passa. Tá? Muito bem. Termo homozigoto. Vamos descrever para você por etimologia de palavra. Homo igual zigos, união. O zigoto é aquela célula derivada da fecundação, ou seja, o espermatozoide e o ovócito se unem formando o ovo ou zigoto. Se o indivíduo é identificado geneticamente como homozigoto, significa que papai mandou um gene fulano de tal, mamãe mandou um gene fulano de tal. Se os genes forem iguais, sejam dominantes ou recessivos, não importa, como está o exemplo aqui, o indivíduo será denominado homozigoto. Homozigoto dominante quando os dois genes do par, de genes alelos, são dominantes. Homozigoto recessivo quando os dois genes são recessivos. Hétero, diferente, ou seja, o ovo ou zigoto recebe a estrutura genética tanto do pai quanto da mãe, e essa estrutura pode, para uma determinada característica, receber um gene dominante de um dos parentais e um gene recessivo. Quando os genes para uma característica são diferentes entre si, o indivíduo será chamado de heterozigoto. A sinonímia, o sinônimo para homozigoto é indivíduo puro geneticamente. A sinonímia para o heterozigoto é o indivíduo híbrido. Então, no vestibular, no Enem, você pode encontrar o indivíduo puro e o indivíduo híbrido. Nesse caso, puro é o homozigoto, híbrido é o heterozigoto. Fechou? Muito bem. Aqui, no gene dominante, como eu falei que a gente ia citar mais tarde, o gene dominante, ele recebeu esse nome porque ele ativa o processo de característica fenotípica, ou seja, ele estabelece o fenótipo dele, independente se ele está na homozigose, ou seja, se ele é homozigoto, ou se ele está pareado com heterozigoto. Sempre a característica que vai aparecer
é a característica deste gene. O gene recessivo ele só vai se expressar na ausência do gene dominante. Por isso ele recebeu o nome de gene dominante, tá? Então, quando o gene é dominante, não importa se ele é homozigoto ou heterozigoto, sempre a característica determinada por esse gene, ou seja, o fenótipo desse gene é o que prevalece. Legal? Legal. O gene recessivo, como eu citei, ele só vai se manifestar em homozigose, tá? Então, esse gene recessivo, ele só vai se expressar em homozigose ou, especificamente, na ausência do gene dominante. O gene dominante não está presente, o gene recessivo consegue manifestar a sua característica, ou seja, o seu fenótipo. Legal? Opa, passou 2, perdão. Vamos lá. Aqui. Então, nós temos aqui vários loci, ou seja, cada locus, o plural é loci, L-O-C-I, então vários loci, indicando que cada locus aqui representa a localização de um gene fulano de tal. Então, a característica genética desse indivíduo, cada par de genes, ou conjunto de pares, é o genótipo, como a gente já comentou anteriormente, né? Então, esse indivíduo aqui, ele tem, para a característica gerada pelo gene A, ou seja, o fenótipo gerado pelo gene A, ele tem um gene dominante e um gene recessivo. Aqui, 2 genes dominantes, aqui 2 recessivos, aqui 2 dominantes. Então, ele vai apresentar um conjunto de pares de genes, e cada conjunto de genes que caracteriza o indivíduo recebe o nome de genótipo. Entendido, galera? Se não tiver entendido, é só mandar um WhatsApp para a gente discutir esse assunto no nosso canal de comunicação, tá? Muito bem. Fenótipo, então, aparência física ou fisiológica de um organismo. Bacana, né? Ou seja, vamos traduzir para o português. O fenótipo é a característica determinada por um genótipo, ou seja, pelo conjunto de genes do indivíduo. Como eu citei em slides anteriores, há um tempo atrás, você sabe que o genótipo ele sofre a influência do meio externo. Então, o fenótipo é o genótipo, ou seja, ele é determinado pelo genótipo, mas pode ser alterado, pode sofrer modificação, a chamada mutação gênica, mediante a ação do meio ambiente, tá? Muito bem. Vejam aqui esse slide bastante interessante. Então, gêmeos idênticos é uma redundância, né? Justamente por quê? Porque se é gêmeo, vem do latim gemini, eles são iguais, né? Então, gêmeos idênticos é uma redundância para o pessoal abreviar explicações para o povão, né? Então, nós temos aqui da seguinte maneira. Lembrando que gêmeo só existe um tipo, né? Derivado de poliembrionia, ou seja, um único ovo zigoto, ao invés de formar blastômero na primeira divisão, ele forma outros 2 zigotos, né? Ele tem que ter um gene específico para isso. E aí ele vai formar indivíduos evidentemente idênticos e do mesmo sexo, dividindo a mesma placenta. E isso é gêmeo. Todo o fato da gravidez ter mais de um bebê, se uma gestação tem mais de um bebê dentro do útero, não quer dizer obrigatoriamente que esses bebês sejam gêmeos. Eles podem ser derivados de poliovulação, ou seja, a mãe, no período do ciclo menstrual, eliminou 2 ovócitos, e esses 2 ovócitos foram fecundados, obviamente, por espermatozoides diferentes. Cada bebê vai ter uma placenta, eles podem ser de sexos diferentes ou de sexos iguais. Serão irmãos, mas não são gêmeos. Então, a gravidez é chamada de gemelar e de gravidez não gemelar. A gravidez gemelar é a que forma os chamados gêmeos, entre aspas, idênticos. Gêmeos. A gravidez não gemelar forma irmãos que nascem da mesma gestação, mas são diferentes fisicamente entre si. O fenótipo pode ser alterado, o genótipo determina uma característica, mas indivíduos criados em locais diferentes, pressão atmosférica, temperatura, etc., serão diferentes, terão alguma diferença entre si. Eu encerro a primeira parte e, em breve, vocês terão a sequência desse assunto na parte 2, tá? Um abraço.